Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Estamos aqui mais uma vez no Art Kaizen, que pronto, já é a casa da Ecológica, já ando aqui a gravar há muito tempo. E na verdade, isto é como na minha casa, porque temos que estar descalços. Eu por acaso devia avisar os meus convidados. E então eu trouxe umas meias espetaculares da Chulé, que estão à venda no site, na ecologica.com, que são umas meias feitas em Portugal e também com preocupações sustentáveis e ecológicas. Portanto, vão lá espreitar na página à loja. Podem também espreitar outras coisas na plataforma. Lancei recentemente o curso de yoga facial. Tenho vários cursos também na plataforma e informações sobre os eventos, sobre os retiros, sobre uma série de coisas. Por isso, subscrevam também na newsletter para serem os primeiros a saber tudo. E pronto, e este podcast podem ver no YouTube, podem ouvir no Spotify, podem ouvir na Apple Podcasts e é isto. Hoje tenho uma convidada muito especial e vai ser giro porque vão aqui perceber a história, o background, tudo isto e como a vida depois se encaixa e nos encontramos e reencontramos nos caminhos. A minha convidada é Maria Pereira dos Santos, que se calhar alguns de vocês conhecem no Instagram como a louca dos 5 filhos. A página dela é Micas PS e partilha assim a jornada da sua vida e da maternidade e da loucura que é gerir esta família gigante com os textos espetaculares. Para além disso é fotógrafa, vive nos Estados Unidos e também andaste pelo mundo a fazer reportagens... Foi reportagens económicas, sim, exatamente. Sim. E para além disso és autora do blog Algures no Mundo, que neste momento está um bocadinho desatualizado. Mas assim, basta ir à tua página de Instagram para perceber o que é que andas a fazer, o que é que se passa na tua vida. Maria, bem-vinda! Olá! Isto foi uma grande desculpa para nos reencontrarmos. Isto porquê? Porque nós conhecemos quando eu tinha 11 anos. 11, sim. E fomos para uma colónia de férias na Irlanda, juntas. 3 semanas? Foi 3 semanas? Foi 3 semanas. Sério? Imagina os nossos pais, tipo, boa noite. Podes crer! Assim, foi 3 semanas, eu não me lembrava disso. Fomos 3 semanas para a Irlanda e eu lembro muito bem. Bem, eu primeiro cheguei lá e ficávamos na família de acolhimento e não sei o quê. E a senhora irlandesa que me abriu a porta disse: Hello, Margaret. É porque eu sou Vera Margaret, sim, eu sou Vera Margaret, e então ela chamou-me Margaret, mal eu cheguei, eu pensei, o que é isto? E eu vou explicar, que me chamava Vera, pronto. E chego lá e ela põe uma taça com feijão à frente, com baked beans, não é? Super tradicional, e eu assim, o que é isto? Foi logo assim, tipo, choque cultural profundo. Eu acho que tiveste mais sorte com a tua família. Eu adorava, eles mandavam-me pão com maionese e ovo cozido. Então... Era ótimo. Exato, foi muito bom. O que é que tu te lembras desses tempos? Olha, eu achava que me lembrava imenso e para aí há 4 anos voltei à Irlanda e pedi ao Luís para irmos a... Como é que ele se chamava? Rush. Exatamente. Havia Rush e Lush. Era Rush. E então fomos a Rush e eu estava cheia de vontade tipo, de me lembrar imensas coisas, não me lembrava quase nada, é uma tristeza. Não, claro. Tipo, olhava, lembro-me que íamos jogar lá numas máquinas, tipo uma arcade. Lembro-me que havia uma pessoa com quem eu me apaixonei imenso, de tal forma que, tipo, quando ele se foi embora, estava a subir as escadas do autocarro para lhe dizer adeus, lavada em lágrimas, espetei-me. Ainda hoje em dia tenho uma cicatriz. Não foi só no coração, nada disso. Também... Eu lembro-me nós, só porque existe uma fotografia nossa, que estávamos na praia e que íamos fazer windsurf ou não sei o quê. Estava a chover imenso. Não, e depois disseram-nos que o mar tinha radioatividade. Eu fiquei com esta... Não, eu fiquei com esta... Fiquei traumatizada com a radioatividade. E lembro da Tânia. Exato, eu também. Mas pronto, mas tu não perdeste a memória com a maternidade? Com tantos filhos? É que eu perdi a memória, imagino tu. Sabes que eu acho que me lembro de coisas antigas, mas lembrar-me do que comi ontem, tipo, esquece. Portanto, há uma parte em mim que de facto morreu. Mas eu acho que com a gravidez eu de repente passei a ter memória seletiva. Tipo, houve coisas que me esqueci e houve outras coisas que... que me lembro, mas é muito estranho porque há coisas que eu não me lembro mesmo e pronto, e foi um bocadinho porque eu lembro-me quando estava grávida me sentia burra, eu dizia assim, fogo, deve ser porque tenho 2 cérebros para gerir, não é? Estou aqui a criar um cérebro, então ficava esquecida e não me sentia, tipo, não conseguia lembrar das coisas. Tu não sentiste isso?
Não, deve ter Como, sentido, como eu senão não estava a tinhas tido explicar, 5. não, e como eu estava a explicar, sabes que eu estava sempre no pré ou a ter bebés, não é? E portanto, há uma parte em mim que eu acho que, Exato. não sei, imagina. Vamos só explicar. tipo, Tu tens 5 filhos que os Uhum. tiveste em 4 anos e meio. Sim, Isto de sem hipogêmeos. gêmeos. Sem gêmeos, exatamente. Sim. E a tua filha mais velha é mais nova do que o meu filho, que tem 8 anos. Sim. Portanto, é assim uma grande loucura. Mas olha, das memórias que eu tenho, eu lembro-me, porque tu também tens muitos irmãos, eu lembro-me perfeitamente de ir à tua casa e vocês eram imensos, assim, todos também super perto, eram 4 Sim. ao todo. E lembro-me, tipo, de, sei lá, de haver imensas regras e de. Porque a minha família não era nada assim, então. Tu trazes. Qual é a influência da educação que os teus pais te deram para a educação que tu dás agora aos teus filhos? Eu tento dar muita responsabilidade aos miúdos, e isso significa que também tem algumas. Ou melhor, eu acho que temos regras, não temos muitas, mas as que temos são muito claras. E essas não passam. E ao mesmo tempo deixo-os ser muito, e isso significa que depois, se não forem como é suposto ser, há algumas consequências. Pronto, eu não sou a pessoa como tu sabes. Não, mais... eu quero saber. Não, mas eu quero saber, por favor, ensina-me como é que isto se faz, porque ainda por cima é assim, com movimentos, parentalidade consciente e não sei o que, às vezes ficamos um bocadinho perdidos e eu acho que às vezes torna-se desafiante tornar os limites claros. Por isso é que eu fico tão interessada na tua história. Imagina, o que eu acho é que é assim, as pessoas hoje em dia são, no geral, polos. Constantemente. Tipo, ou a pessoa é super de parentalidade positiva e a coisa tem que ser. E atenção que eu não li muito destes movimentos, portanto, eu chamo nomes, mas na verdade não faço ideia do que é que eu estou a falar. Mas, portanto, a pessoa está super focada no temos que falar, temos que explicar, as crianças são iguais a nós, blá blá blá. Um ponto. Outro ponto é tipo, não, nem pensar que tipo, quem manda sou eu e a minha casa, isto é tudo à minha forma. E eu acho que nada que seja muito de polos é bom. Acho que aquilo que deve existir é um bocadinho o entrosamento das coisas. E portanto, eu sim tenho muitas regras, mas eu acompanho, eu e o Luís, mas mais eu, acompanho os miúdos muito de perto. Mas eu sou uma pessoa que pensa imenso nas coisas. Apesar de não ter um filtro enorme naquilo que digo depois, eu penso muito sobre elas. E eu acho é que isto tem muitas coisas, é de género. Primeiro, as pessoas são sempre perfeitas mães ou pais naqueles que são os filhos dos outros. A vida que eu tenho, o que eu acho difícil não é ter 5 filhos. É ter 5 filhos que são tão pequenos. Tipo, imagina, eu a certa altura eu vivia sozinha cá em Portugal, com 2 crianças abaixo de 2 anos e grávida. O Luís vivia na Alemanha e ele vinha só aos fins de semana. Tipo, imagina, agora ele vai 2 semanas para Guantánamo trabalhar e eu vou estar sozinha com os miúdos todos. E isto acontece às vezes. E o que eu acho é que se a pessoa. Eu não posso estar a explicar constantemente tudo aos meus filhos todos. Não posso, nem sequer quero, estás a perceber? Tipo, imagina, um diz assim, eu quero a janela para baixo, o outro diz, eu quero a janela para cima. Se for só um e ele disser, eu quero a janela para baixo, estás nascido, tipo, a janela para baixo, sabes? Tipo, não faz diferença nenhuma no carro. Se um diz, eu quero a janela para baixo, o outro diz, eu quero a janela para cima, tu vais ter um conflito, quer tu queiras, quer não, estás a perceber? E vais ter que decidir coisas e vais ter que. Como é que tu fazes essa gestão de conflitos entre eles? Várias vezes agora é como a mãe quer que acabou-se. Pumba, e acabou-se ali a conversa. Mas muitas vezes eu digo, tipo, agora fazemos 5 minutos para baixo, 5 minutos para cima, ou decidam e digam o isso que é é uma que boa querem. negociação, não é? Sim, tipo, o timer para nós funciona muito bem. Muitas coisas também à sorte também funcionam muito bem. Tipo, faço papelinhos e digo agora tirem à sorte. Quem é que vai decidir? Boas, são boas Tipo, táticas. há uma data de coisas, mas depois no fim do dia a verdade é que é assim, a minha casa não é uma democracia, não é? Tipo, eles podem dar opinião e eu ouço a opinião deles, mas quem decide sou eu, estás a perceber? Não há cá meios termos, embora por vezes eu decida com base naquilo que eles estão a dizer e isto é uma coisa que os meus filhos dizem, eles às vezes dizem, mas a mãe disse que não sei o quê, mas tu disseste, e eu digo, pois é, mas eu sou mãe e tu és filha e portanto quem manda sou eu e nenhum dos meus filhos é totó, estás a perceber? Porque depois podias dizer assim, mas então estás a criar crianças que não pensam por elas. Olha que elas pensam imenso por elas, muito mais do que eu às vezes queria, sabes? Ahm, eu tento imenso dar-lhes ferramentas para eles poderem estar bem na vida sem eu estar sempre lá. Estás a perceber? E o meu objetivo não Que é ferramentas? Como é que.
deixa-me só explicar primeiro uma coisa. O meu objetivo é que eles, durante a vida, não é que eles nunca se magoem. Por exemplo, em termos físicos e práticos, há muitos pais que, quando os bebés são muito pequeninos, estão constantemente a ir buscá-los. Se os veem que eles se põem de pé, têm medo que eles caiam e vão buscar. Se sobem uma coisinha pequenina, vão buscar. Pronto. E eu não vou, porque à partida, a maior parte das coisas para onde eles sobem significa que é uma distância suficiente que, se eles caírem, se assustam, mas não se magoam à partida por aí além. E uma criança que se assusta por ela percebe muito bem quais é que são os limites. Portanto, os meus filhos, como tu sabes, andam pendurados em todo lado, eles têm uma consciência gigante do perigo e do risco. E, além disso, são muito fortes fisicamente e, portanto, eu sei sempre que eles têm tempo suficiente para estar agarrados e me chamarem, e eu percebo na maneira como me chamam. Tipo, há umas vezes que é "Olá!" e eu percebo que não é nada. E eu digo, eu estou-te a ver, foste para aí, agora sai sozinho. Mas eu não consigo! Consegues? Podes pôr o pé ali, podes pôr o pé... Mas não vou buscar, porque eles têm que perceber que isto não é tipo, vão para ali e depois está lá sempre alguém, porque às vezes não vai estar, percebes? Portanto, obviamente que se eu sentir que vai mesmo cair e que se pode magoar, claro que vou, não é? Eu sinto que tenho uma grande capacidade de perceber sempre onde é que eles estão, mesmo que não esteja em cima deles, de ir vendo, assim, ao longe. E eles também aprenderam muito a confiar nas outras pessoas, a confiar nos irmãos e, portanto, e a confiar neles próprios, percebes? Eu tenho uma filha que diz imensas vezes, ela quer, por exemplo, quer atirar-se de costas para fazer um mergulho e tu olhas para ela e tu, Francisca, tu consegues. E ela assim, tu vês que ela fecha os olhos e começa, you can do it, you can do it, you got this. E vai, estás a perceber? Ou seja, eu acho que é muito importante. Eu digo-lhes imensas vezes, eles estão tipo assim, eu agarro com força e digo assim: para, I'm good. E nós temos tipo um mantra que dizemos, um mantra que é tipo: I'm strong, I'm good, I'm smart, I can do it. Pronto. E eles, eu acho que isto ajuda muito aqueles. Ponham isso na cabeça, estás a perceber? Não sei, isto soa assim uma coisa um bocado estranha, mas ou seja, isso a parte dos limites e deles perceberem, eu percebi isso, eu tinha esse conflito com algumas pessoas, que era o Mateus quando era bebê e começava a tentar explorar, a andar e não sei o quê, ver aquela coisa, ai, cuidado, ele vai cair, ai, não sei o que ele vai se magoar, ai, uma tesoura, ele vai se cortar todo, ai, não, é tipo, pá, calma, nós estou a ver, deixa-o também explorar e perceber qual é o limite, e isso às vezes é mal visto. Em relação aos mantras, eu como também, enquanto adulta, não é uma coisa que resulte para mim, não é uma coisa que eu, ou seja, não nesse sentido. Eu estou-me a lembrar aqui de uma situação, sei lá, que o Mateus cortei-lhe o cabelo, ele ficou tristíssimo, assim, super inseguro e não queria mesmo ir à casa. Íamos à casa de uma amiga minha, ele não queria mesmo ir, estava mesmo incomodado com aquilo. Eu disse: olha, Mateus, olha só aqui para o espelho do carro e diz assim: sou Mateus, tenho olhos azuis, sou super criativo, sou nanã, e fiz assim várias coisas, tipo do que ele é, e tenho um corte de cabelo novo. Estás a ver? E ele depois ficou ao fim e disse: pronto, e estou muito a giro. Ok, mas na sequência de coisas que ele já está seguro, porque ele não estava seguro com aquilo. Mas isto porque eu também, enquanto adulta, eu se estiver a olhar para o espelho a dizer tu consegues, e se eu não estiver a sentir, para mim pessoalmente não resulta. Então não é uma coisa que eu use nele, mas a questão dos limites faz todo o sentido para mim. E depois também acho que é assim: somos todas pessoas diferentes. O que resulta para ti ou o que resulta para mim vai ser diferente. E a tua experiência é a tua experiência. Tipo, eu não faço ideia o que é ter 5 filhos tão pequeninos. Sabes que eu vou-te dar um exemplo. Na piscina, por exemplo, tu vês muitas vezes miúdos que estão a aproximar-se e que os pais dizem não podes. E eu prefiro que ele caia comigo a ver, porque eu te garanto que a partir do momento em que ele caia, ele das próximas vezes vai ter muito cuidado. E portanto, eu deixo cair. E depois tiro e digo: percebes porque é que não podes estar aí? Agora não estejas. E os miúdos aprendem. Eu não tenho problema nenhum que uma criança caia na piscina. O problema de cair na piscina é que se afogue. Nunca nenhuma criança se vai afogar se eu lá estiver. Estás a perceber? Portanto, cai na piscina, cai. Queres que eu esteja? Tudo bem. Percebes? E eu acho que, tipo, pronto, se calhar dá mais trabalho depois tens que trocar a roupa ao miúdo. Mas se lhe tiveste de trocar a roupa uma vez e isso depois te der descanso passado uns tempos, pá, que bom, estás a perceber? E eu acho que o difícil da educação é que isto exige muito de nós, e exige muito de tempo, exige muito de paciência, e essa parte as pessoas lá estão cansadas, a verdade é essa, estás a perceber? E portanto há muitas coisas que, para não ter que chegar a um determinado ponto, cortam. E eu prefiro chegar a certos pontos
e durante uns tempos estar um bocado mais cansada e ser mais difícil, mas depois correr bem, do que viver numa perpetuação de um mais ou menos. Eu não lido bem com mais ou menos, Pois, sabes? exato, não, isso dá para perceber. E quais é que tu dirias que são assim os teus maiores princípios enquanto mãe? Ai. Sei lá. Sei lá, é um bocado isso. Sei lá, vai, Não, pode- imagina, o meu princípio, a minha razão a minha razão da educação que eu faço é fazer aquilo um bocado que acho que era a Frida Kahlo que dizia, que é dar-lhes asas. Já não lembro exatamente o que é que dizia, das raízes e das asas, já não sei. Mas pronto, a lógica era esta: era que eles percebam onde é que Ensinar nós a estamos voar, ensinar a e ao voar. mesmo tempo deixá-los ir. Porque tu, quando fazes isto, as pessoas vêm sempre. Se deste boas raízes, as pessoas vêm na mesma, percebes? Mas é importante para mim que eles tenham confiança para estar no mundo, sabes? Eu tenho amigos lá nos Estados Unidos que eles dizem muitas vezes: os teus filhos são tão desenrascados, eles querem uma coisa, eles vêm pedir, eles olham nos olhos, tipo, eles. ah, ah, tipo, sei lá, eu tenho vários amigos meus que ficam com os meus 5 filhos. E como tu deves imaginar, não é uma coisa que seja Pois. fácil. E Eu eles costumo dizem. dizer, eu tenho um cão gigante, pronto, o meu cão é enorme, parece um cavalo. E eu costumo dizer, pá, é mais complicado eu deixar o cão com alguém do que o Mateus, não é? O Mateus é mais tranquilo. Agora, Sim. se é uma logística com o cão, é assim, super, super complicado. Mas para ti, com os 5 filhos, Não, não sim. seria muito É fácil. mais ou menos como o cão, Sim, é mais ou menos como o meu exato. cão. É a logística, É a logística é igual. logística, Sim. exato. Mas pronto. Tens Mas amigos que consigo. ficam com os 5, pois. Tenho. E os tenho. 5 juntos dão menos trabalho? Eu acho que, acima de tudo, qualquer criança sem pais dá menos trabalho. Não, é mesmo verdade. Claro, sim. Eles portam-se muito melhor. Portanto, eu acho que ao princípio ficam sempre assim um bocado de coisa e depois, pá, eles portaram-se super bem. Eles, no fim do jantar, agarram nas coisas e vão pôr no lava-loiças. Tipo, há muitas coisas que eles fazem lá porque têm que fazer. E todos os professores dos meus filhos dizem, pá, eles têm imenso. Cuidado com os outros, veem quem é que está a precisar de ajuda e vão ajudar. Eles têm numa escola dual language, portanto é pública, mas dual language, que é espanhol e inglês, e eles, por causa do português, digo eu, acho que entendem um bocado o espanhol, Sim. e portanto fazem muitas vezes também traduções para os amigos quando é preciso, fazem. Os professores é que me dizem isto, que horror, agora parece que estou aqui a dizer muito bem dos meus filhos, eu ainda por cima no meu Instagram só digo mal deles, mas temos que, mas pronto. Bem, incrível. E o que é que tu fazes nos momentos de desespero? Dou 2 berros. Prático, dou 2 berros e pronto, e passa. Sim. E nos momentos de cansaço extremo, porque há uma coisa da maternidade e que acho que nós só sabemos depois de ser mães, que é a parte do cansaço. É assim, é mesmo. Como é que tu lidas com isso? O que é que tu fazes para lidar com isso? Primeiro, eu acho que não me deixo chegar a certos pontos, no geral, que a maior parte das pessoas se deixa chegar. Eu acho que as pessoas com a maternidade se anulam imenso. Eu não me anulo. Sorry. Tipo, eu continuo a ser a Maria, ah, é muito importante para mim eu fazer as minhas coisas. A coisa que mais me custa da maternidade é abdicar do meu individualismo e, portanto, não abdico por completo, obviamente. Há uma parte que a pessoa abdica sempre. E por isso há muitas coisas que eu vou fazendo na mesma e que eu digo e que os miúdos querem e que eu, por exemplo, aquela coisa de tu adoras um bolo e a criança diz, a última fatia, e a criança diz, a maior parte das mães dá a fatia. Eu quando tenho uma trinca, temos pena. Tipo, eu estava cá antes de chegarem os miúdos, sabes? Tipo, não adoro os meus filhos, mas eles são pessoas e eu sou pessoa, estás a perceber? E eu não consigo imaginar, tipo, o meu casamento para mim é muito, muito, muito importante, estás a perceber? É, tipo, o Luís é uma pessoa que eu adoro e que, tipo, eu não ponho os meus filhos à frente dele o tempo todo. Tipo, é assim, claro que é assim, se eles estiverem a afogar e o Luís estiver a afogar, se calhar vou primeiro às crianças, porque o Luís sabe nadar, não é bem? Mas em termos práticos, há alturas em que nós dizemos, a mãe e o pai agora estão aqui os dois e vocês vão ter que esperar, temos pena. Isso é espetacular, esse limite, conseguir pôr a relação contigo e a relação com ele à frente.
dos meus. Isto é como a metáfora que tu, de certeza que já ouviste montes de vezes da máscara Não. do avião. A máscara do avião, quando cai a máscara no avião, ok. Pôs primeiro a tens de ti. pôr primeiro a ti Sim, antes de pôr aos sim, miúdos, não sim, é? sim, sim. Isso é super importante. E estás a falar na tua relação com o Luís, vocês estão juntos há 8 anos, fizeram. Há 8 anos casámos. Juntos eu acho que temos Pronto. 9 e tal. Casaram há acho eu. 8 anos. Eu devo dizer-te que assim, eu lembro-me na altura de ver o pedido de casamento que foi debaixo d'água. Isto é tipo sonho. E eu pensar, assim, que romântico. Isto é Com o lindo. anel comprado, se a pessoa ligar muito a coisas de anéis, não, porque ele foi comprado na praia por 50 cêntimos 2 Opa, minutos antes. não, mas é assim, lindo, lindo. O pedido de casamento com botijas e não sei o quê debaixo d'água foi incrível. E tu escreveste um post maravilhoso no outro dia sobre. Não, tu disseste uma frase, peraí, eu até escrevi isto, que é 8 anos de qualquer coisa que todos os dias recomeça. Isto é muito bonito. Como é que se faz para recomeçar uma relação todos os dias? Comigo não é difícil, que eu sou um bocado uma pessoa. Eu agora vou dizer bipolar e depois vai haver gente a dizer assim: ai, não podes, vai comer o bipolar, não sei o quê. Pronto, vamos só tirar um bocado isto. Eu sou uma pessoa. Comigo não há aborrecimento. Há imensas coisas más, atenção, sim, mas eu sei. aborrecimento não é uma Não, delas. isso é verdade. E por isso eu acho que nós estamos constantemente. Eu lembro-me o ano passado que tínhamos 2 dias só para nós e o Luís, bem, o que é que vamos fazer nesses 2 dias? Não sei o quê. E eu, olha, bora até ao Algarve de bicicleta. E ele, pá, Maria, estava a pensar, tipo, lermos um livro. E eu, ai, estás tão a ficar velho, coitado. E ele, vamos ao Algarve então. Mas imagina, isto é o meu marido que tu sabes que faz triatlos, não é? Tipo, faz half Ironman, portanto, não é uma pessoa tipo sedentária que está a dizer que quer Sim, ficar no sim. sofá. Mas eu acho é que nós estamos constantemente a encontrar novas coisas para fazer, novos objetivos, novos. Nós nunca estamos parados, estás a perceber? É uma dinâmica que eu adoro. E depois, no geral, às vezes quando pomos os miúdos deitados, que é normalmente cedo, eles por volta das 8h30 estão na cama e a dormir. Nós começamos às 7h30, mas isto demora sempre algum tempo. Pois, claro. E temos sempre tempo para nós. Imagina, nós jogamos jogos, às vezes jogamos ao stop, às vezes vemos filmes, às vezes temos daqueles jogos de sei lá, mais sexy. Adoro. Tipo, Que é super importante, mas é super sim, importante sim. falar sobre isso. Sim, 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 Estás a sim, ver? sim. Porque de repente olha a mãe de 5 filhos. Não, bora falar sobre sexo. É tipo, é importante tirar tempo Queres para falar? isso. Vamos falar sobre... Não, mas é importante tirar tempo Sim. para jogar um jogo sexy. Sim, é importante. Quando estás numa relação de tantos anos e com tantas crianças à mistura. Portanto, é super importante estás a dizer isso, de ter esse tempo para a relação. Sim, e isso para mim é mesmo um ponto assente. E eu acho que o Luís é uma pessoa que está sempre muito bem com a vida no geral, para dizer a verdade. E portanto, há muita coisa que ele simplesmente vem along, percebes? Tipo, está bem, queres fazer assim, fazemos assim. Não é uma pessoa. Mas tu sabes estar parada? Ou é uma coisa que tu não... Estou aqui há. Estás aqui, Estou estás aqui há 20 ela minutos. está a mexer, ela está a mexer. Isto é uma energia. Acho que não. E depois, se calhar, agora é uma coisa, mas é muito importante. Sei lá, o que é importante é nós estarmos bem, não é? É verdade. Tipo, portanto, se no fim do dia estiveres bem sem estar parada, tipo, porque é importante estar parada, percebes? Eu adoro, tu és tão descomplicada, é tão bom. Pá, isto é tão bom, é muito bom, é assim, é uma lufada de ar fresco, é muito fixe. E tu sempre sonhaste ser mãe? Era uma coisa que Sim. estava... Sim? Sim, sim. Porque, por exemplo, eu não era nada assim, eu não tinha jeito nenhum para criança, eu via criança e dizia, criança, eu não tinha mesmo, não era nada a minha cena, foi uma coisa, tipo, um dia, pá, já estava numa relação séria há algum tempo e não sei o quê, eu sabia que a pessoa com quem eu estava ia ser o pai do meu filho, então eu pensei, ok, agora já posso, ok, bora. Passado 2 meses engravidei, foi assim super rápido. Mas eu nunca tive essa coisa do sonho de ser mãe, tu sim. Eu desde pequena que me lembro que era tipo, então o que é que queres ser quando fores grande? Quero ter... Eu acho que era 7. Imagina, eu queria ter muitos filhos. Ai, a Aos 21 sério? anos. Quero começar a ter filhos aos 21 anos. Não sei porquê 21 anos. que isso depois foi aumentando, não é? Mas sim, era uma coisa que eu queria muito. Também acho eu, porque eu venho de uma família muito grande. Não é só os meus irmãos, é tipo, nós somos pai 20 primos, vivemos todos muito juntos. Mas cada um respeita muito bem o espaço do outro, que eu acho que essas coisas são muito importantes, porque muitas vezes em famílias grandes de repente é tipo assim um bocado de sufoco.
Quer dizer, na minha, em algumas coisas que também é, e as pessoas que vêm de fora se calhar acham mesmo, mas eu sinto que é tipo, pronto, mas eu posso ter o meu espaço, não sei o quê. E portanto, eu vim de uma família grande, sou a terceira de 20 primos, para aí, portanto eu sempre tive muito com crianças, estás a perceber? Pois. E nas férias que passávamos juntos Eu não não, eu sempre era. fui a mais nova. Pronto, mas eu acho que é isso, e eu acho, portanto, que há muita gente que depois, quando tem filhos, é a primeira vez que está com crianças, percebes? E por isso também funciona de uma determinada maneira com crianças que para mim crianças faz parte, eles não se partem, ah, quer dizer, tinha irmãos mais novos, tinha primos mais novos, sempre fiz babysitting o tempo todo, portanto, eu quando tive um filho, sei lá, aquela coisa que a pessoa tem de ficar muito em casa, não, eu pai, ao terceiro dia estava a ir de skate com a miúda Não, isso eu também. no Eu por acaso coisa também e fui super não... despachada nisso, não tinha nada. Aliás, as pessoas vinham visitar e eu, vá, toma, pega, tipo, logo. Estás a ver? Não era aquela assim, não sei o quê, e lavar as mãozinhas e fazer não Sim, sei o quê. Não, era já, pá, toma, toma, pega, sim, faz. pronto, era O um que é que eu bocado se assim, habitua? sim. Queria imenso ter essa. Mas pronto, mas eu não tinha o sonho, não queria ser mãe. Porque eu lembro-me, Maria, eu vou-te. Eu lembro-me que tu querias ser atriz. Tu Queria sonhavas ser com isso. atriz, é verdade. Pronto. E eu também. Pronto. Eu Nós tentei ir para o tínhamos 11 conservatório, anos. mas não resultou. Tentaste ir para o Tentei, conservatório? tentei, Ai, essa parte eu não sabia, por sim. acaso. Ah, O que é que aconteceu a esse sonho? imagina, eu acho que é assim. Eu acho que a pessoa tem que viver as coisas que elas vão, quando elas vão acontecendo, e tem que ir atrás de coisas. Mas a pessoa tem que saber ser inteligente o suficiente para desistir quando algumas coisas de facto não estão a resultar e ser inteligente para continuar atrás quando as coisas são mesmo importantes. E inteligente para distinguir as duas diferenças. Percebes? E graças a Deus, acho que a inteligência eu até tenho. E portanto, eu tentei. Aquilo não deu. E eu pensei, há outras coisas ótimas na vida. Vou curtir, estás a perceber? E portanto fui fazer ótimas Não, coisas. eu olho para a tua vida e Ah, penso assim, eu queria mesmo era viajar pelo mundo. E tu não paras de pronto, viajar pelo sim, mundo há 500, há anos, há 500 sim, anos não, pronto, mas quer dizer, com os filhos que tu tens já podias ter 500. exato, já parecia. Não, mas tão fácil. Eu tive ainda a fazer um curso de teatro durante um ano no Santiago Alquimista. Uhum. Foi muito giro, mas andava muito cansada. Eu, no fundo, eu acho que eu queria era ser importante na vida. Tipo, quero ser importante. Eu adoro O que é a dar para o ti? palco. Não precisa de ser palco, estás a ver? Tipo, estou aqui, estou a adorar. Eu fico super, fico super envergonhada e nervosa, mas tipo, gosto do lado humano das coisas, sabes? Hum. E há um lado, na parte dos atores e atrizes, e agora vais dar um tiro, não é o teu caso, que te conheço. Mas eu não tenho paciência para o bullshit todo, que há, sabes? Não tenho paciência para a pessoa ter que estar tipo, a lamber botas para as pessoas. Não tenho paciência para aquelas pessoas que se acham que são o máximo e é tipo, amiga, tu não és o máximo, tu não és, tipo, não. E portanto, Isso é espetacular. Mas olha, não. não são só atores que lambem botas. Não, óbvio. A questão é que muita gente, a maior parte das pessoas que estão constantemente a lamber botas, seja o patrão, seja o marido, seja Pois, o não sei pronto, o e quê, eu, seja. olha, não. Mas pronto, mas isso é uma expressão, isto é interessante falar nisto, que é epá, não lamber botas, é viveres na tua verdade, é conseguires True ser to aquilo que yourself, queres, exatamente. ser aquilo que queres ser sem ter ansiedade por agradar. Houve um livro, por acaso, agora sorteei na aula ao vivo e também ofereci a algumas pessoas que vieram aos meus retiros, que é um livro que se chama Primeiro Tu, de uma autora que se chama Emma Reed Terrell, e basicamente ela fala, tem muito a ver com autoestima e confiança e não sei o quê, porque ela fala sobre a ansiedade em agradar e como muitos de nós crescemos com a necessidade de agradar o outro, então ficamos ansiosos se não estamos a agradar, não vão gostar de mim se eu não estiver a agradar, e que basicamente é lamber botas de outra maneira, não? É outra forma de dizer que estás a lamber as botas para que gostem de ti, estás a ver? Sim. E então eu acho que faz sentido, acho mesmo que faz sentido aquilo que estás a dizer. Eu acho é que, imagina, tipo, eu gosto de agradar na mesma, mas eu acho que a pessoa normalmente cresce um bocado com isso. O que eu tento fazer, é um bocadinho o contrariar. Ou seja, não é que eu, por mim, de repente, me esteja nas tintas se tu gostaste ou não gostaste, estás a perceber? Pensa assim, racionalmente,
tipo, o quanto é que isto importa, o porquê é que isto é importante, e depois tento funcionar, porque há coisas que de facto, imagina, é importante para mim que os meus pais estejam orgulhosos de mim, e vai sempre ser importante, estás a perceber? E portanto há coisas que eu acho que não há necessidade nenhuma, eles gostam muito de mim, são pessoas que se calhar há muitas coisas que eu não faria daquela maneira, e eu vejo hoje em dia, cada vez vejo mais pessoas com rancor em relação aos pais porque as coisas foram feitas de uma determinada maneira, e eu penso assim, mas rancor o quê? Tipo, a pessoa fez com a melhor das intenções, ah, posso não concordar, mas daí a ter rancor, já viste o que é, tipo, os teus filhos, tu fazes uma coisa com a melhor das intenções para ele, e de repente ele um dia cresce e, tipo, afinal a vida dele não é nada daquilo, e pensa assim, o que é porque ela pôs-me a fazer isto? Sabes o que é? É as pessoas serem pequeninas em algumas coisas, é tipo, é narrow completamente a visão só ao ponto de vista deles, e de repente tudo o que sai disso é péssimo. E não é péssimo, só há diferentes maneiras de ver diferentes coisas, estás a perceber? E eu acho que isto da pessoa neste caso eu, agora sou Jardel e falo de ser pessoa, estar em muitos países do mundo faz-nos ver que uma verdade normalmente não é a verdade, estás a perceber? Pode ser aquilo que tu queres fazer, mas não tens que obrigar os outros a pensar exatamente como tu. E desde que haja respeito, e isso é uma coisa que para mim, tipo estas coisas, por exemplo, desses livros, que esse não faço ideia qual é que é, mas muitas vezes, que é tipo posto primeiro à frente, eu acho que existe depois um individualismo gigante, que eu também não acho bom, percebes? E que é isso que eu também quero transmitir muitas vezes aos meus filhos, é o equilíbrio entre a pessoa pôr-se à frente, mas saber na mesma respeitar os outros, percebes? E eu acho é que muitas vezes as pessoas dizem, agora estou-me a cagar para toda a gente tipo, e eu é quem... Não é assim, não te deves estar nas tintas para as pessoas, deves é saber pôr determinados limites, percebes? Exatamente. Mas para isso é assim, preciso... dá-me exemplos, para mim é difícil, porque isto é uma coisa que está muito em mim, e que se calhar quando está uma situação eu digo nessa situação como é que faria sentido, mas também não quer dizer que eu na situação ao lado que eu faço exatamente da mesma maneira, porque cada circunstância faz com que as pessoas sejam de uma determinada maneira. O Ortega y Gasset é que dizia muitas vezes, eu sou eu e as minhas circunstâncias, e a verdade é que é isso, é que a pessoa tem determinados comportamentos de acordo com o ambiente, e por isso é que para mim é tão importante transmitir aos meus filhos valores, porque os valores fazem-te permitir que em cada circunstância e durante cada coisa da vida tu vais tomando decisões e opções que têm os valores por base, mas que não é necessariamente sempre o mesmo outcome. E isso significa, nunca tinha pensado nisto assim, mas é o que está na minha cabeça. E isso significa que se tu lhes disseres tu deves fazer X, imagina, tu dizes assim, tu deves comer carne, estou a dar um exemplo, tu não deves comer carne. Sei lá, eu acho que não se deve dizer que tu não deves comer carne, se calhar deves explicar, se tu concordares, se tu achares isso, e atenção, como tu sabes eu como carne, portanto eu estou a dizer isto, a pessoa deve explicar porque é que não come carne, e quais é que são as coisas que estão por base. Claro. E se a outra pessoa depois decidir que, olha, vou comer carne porque esta carne é a carne da galinha da minha tia, que não sei o quê, que não, e eu decidi, pronto, isso é uma coisa. Agora, o que é que eu acho que muitas vezes o mundo está um bocado a criar? É pessoas completamente intransigentes, porque se focam na ação e não no princípio. Percebes? Isto faz sentido? Não sei Faz, se claro que faz sentido. É teres os princípios claros, teres os princípios e valores claros e conheceres bem os teus limites, não é verdade? Não, aquilo que tu estás a dizer é espetacular, porque tu estás a pôr de uma forma super terra a terra, numa linguagem, tudo aquilo que eu ando aqui a falar no podcast e que nós todos o pessoal do desenvolvimento pessoal e que fazem nos princípios do mapa mundo, do não sei o quê, do coaching, da expressão da PNL, tu estás a dizer tudo, mas de uma forma super natural e normal, e é isso que eu adoro em ti, é mesmo essa a forma como tu te expressas, é muito boa e muita prática e muita... É mesmo bom. E estavas a falar sobre o contexto e sobre a questão das viagens, e já agora nós vamos falar sobre viajar com crianças para os patronos, porque também é uma das tuas especialidades e que muitas pessoas não conseguem entender, portanto vamos falar sobre isso. Até te dou um exemplo, lá, eles fazem como é que se diz? Circuncisão nas crianças. Nos rapazes. Não, mas nos rapazes. Nos Estados Unidos, isso é o normal. Todos os homens têm isso. Sim. E se tu fores falar, e é o mundo ocidental, não é? E se tu fores falar nisso, aliás, a maior parte dos americanos é tipo, o quê? Não fazes? Exato, tipo, eu já tive um namorado americano, eu vi de perto. Não, mas imagina, e depois tu ouves muito assim, olha, isto é um bom exemplo, e tu ouves muito assim, mas se tu não fizeres ao teu filho, tipo, ele depois vai ser diferente ao pé das outras pessoas. E eu, era o que me faltava, que eu fosse cortar um bocado da pilinha, entre aspas, não a pilinha, coitado, mas a pele, mas não interessa.
Tipo, só porque eu acho que um dia mais tarde... Não, eu tenho é que lhe dar confiança para ser assim que ele é assim que ele é, estás a ver? Tipo, a pessoa... Eu não vou estar preocupada em educar os outros. Eu preocupo em educar os meus. E os meus têm que estar educados, ou têm, bem, é o que eu tento, não é? Educados o suficiente para perceber que aquilo que os outros acham ou fazem, tudo bem, é o espaço deles. Mas, amigos, isto é como eu faço. Estás a perceber? E estarem confiantes com isso. Isso, para mim, é super importante. Grande lição de limites, oh, Maria, a sério. A tua postura é... Bem, sério. Vou levar muita coisa. Estavas a falar da parte da circuncisão. Eu estive em Madagascar em 2011. Não, 2013. Foi antes do Mateus nascer. Estive em Madagascar em 2013 e na altura também escrevi um blog e não sei o quê. E uma das coisas que me aconteceu foi que nós fomos parar a uma festa local de uma família local que era a festa da circuncisão. Sim. Claro, eram só pessoas lá. Tipo, não, aliás, toda a gente dizia, não, os turistas saíram à rua à noite. Eu ia, não é? Eu queria Claro, estar com as óbvio, pessoas e conviver. Então fui parar a esta festa que estavam com uma criança que se chamava Nufi, lembro-me perfeitamente que significa nuvem. E estava um miúdo cheio de notas penduradas, tipo, tinham um clipe, como é que se diz? Um alfinete cheio de notas penduradas. E eu, mas o que é que está a acontecer aqui? Então a cena é que eles iam estar a fazer festa, a beber rum até às 6 da manhã, quando o sol começasse a nascer, iam fazer circuncisão ao miúdo, e enquanto isso estavam-lhe a dar dinheiro, que era o dinheiro dele, tipo, de se tornar homem. Eu fui para ali celebrar a circuncisão do miúdo. Pensei, ok, isto é uma experiência, Sim. isto é o que eles vivem aqui. Sim, É uma diferença cultural. Se eu acho bem estar a celebrar, se eu acho bem ter um miúdo acordado da noite inteira até às 6 da manhã para lhe cortar a pele na pelinha de manhã, se calhar não, mas pronto, é... Por alguém que teve a beber rum. Exatamente. Ai, cortei um bocado a lábio. Claro. Olha, Maria, espetacular. Já vamos agora então aqui falar sobre viajar com crianças para patronos, mas antes disso, quero-te fazer a pergunta que faço sempre, que é: qual é a tua ecológica de vida? Vais ter que explicar isso melhor. Qual é a tua ecológica de vida? Então, lógico. Desculpa. A tua ecológica. Estás num podcast que se chama Ecológica. Não, isso eu sei, tenho uma plataforma e tal, cenas de desenvolvimento pessoal. Desculpa. Não, aquela chegou do Texas ontem, ela ainda está um bocado em jet lag. Não, ecológica seria o teu mote, o teu lema de vida. É porque eu também não acho que tenha um lema, sabes? Ou a tua forma de estar. Não, sim, pera, desculpa. Eu devia ter vindo com isto preparado. Não, claramente, não, é muito melhor assim. É viver bem. Imagina, é viver, é fazer com que aquilo que eu tenha na minha vida é trazer as coisas boas dentro daquilo que eu tenho. Ou seja, é ver o lado positivo das coisas que vão acontecendo. Tudo é sempre mau. Imagina, ontem, como eu te estava a dizer, perdemos o voo e não sei o que. Pronto, foi horrível o voo a ser altura com todos. Lado positivo é que eu acho que vão-nos pagar uma indenização que provavelmente nos paga o voo todo e ainda nos dá dinheiro para termos vindo. Tipo, ou seja, é olhar um bocadinho para tudo o que acontece na vida e ver como uma oportunidade e não como um problema. Pronto, e isto com tudo na vida. E é tentar passar isso aos meus filhos. Muitas vezes eles tipo, mas aconteceu isto. Eu assim, é assim a vida. Olha, vais ter imensos problemas na vida. Agora, suck it up e vamos fazer outra coisa. Estás a ver? É não focar... Atenção, que eu acho que quando há um problema a pessoa deve tentar resolver. Mas às vezes é que não é mesmo um problema. Vamos ser realistas. Não é um problema. Eu acho que as pessoas têm tantos problemas hoje em dia porque têm mesmo falta de problemas e portanto arranjam. Pronto, o ser humano tem que sentir que está preocupado com alguma coisa. Tipo, vai para a praia, vai curtir, sabes? Espetacular. Obrigada, Maria. Bem, foi incrível, adorei isto. Obrigada e patronos, até já.